E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do Papo Palestra. No vídeo de hoje, vamos reagir aqui ao Flow Esporte Clube falando sobre a suspensão, né, ou a não suspensão do Bruno Henrique, né? Quero ver o que esse flamenguista aqui, David Jones, o que esse cidadão irá falar. Lembrando que é um react, então eu vou pausar o vídeo alguns momentos para dar a minha reação, para fazer a minha análise da parada, né? E eu não vou reagir ao corte inteiro, tá? Até porque é um corte um pouquinho longo, então vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ver o corte inteiro sem eu enchendo o saco. Eu vou respeitar, fechou? Mas entenda que é um react, não adianta responder. Ô, gordinho, não para de ficar pausando, fica quieto. Pô, aí não é react. Aí é simplesmente eu repostar um vídeo dos caras e esse não é o intuito aqui. Fechou? Vamos lá, vamos ver o que os flamenguistas estão falando deste absurdo que foi um flamenguista chato, né, que esse David Jones, o que ele está falando sobre a questão do Bruno Henrique. Vamos ver. Vamos, pra onde? STJD. Ah, não. Só convite ruim, bom, véio. Não, ele tá feliz. Caramba, velho. É o seguinte, fala. O Bruno Henrique foi absolvido, tá? Lógico. Na verdade, ele foi ter que pagar a entrevista multa. do Mano né? no Cruzeiro. Então, que também Ô, não faz foda-se. sentido. Não. Se é se ele for absolvido, absolvido, tem que pagar a multa. absolvido ou não é absolvido. Aí, irmão, olha Qual é o só. nome daquele jogador que ele tá dando entrevista? É no Cruzeiro, Fabrício. isso, eu acho. Que Fabrício. o cara fala, o Flamengo pode ser punido. Fabrício. Você acha? É. Porra, que é maravilhoso. Não. Foi. Aquela entrevista é sensacional, velho. Eu queria aprender a fazer aqueles cortes pra vir e mexe deixar aqui, sabe? Flamengo, porra. É, tipo, puta, sensacional. Então, Então, ó, Porra, que incrível. o que aconteceu? Eu queria dar só um contexto que vai. todo mundo falando de STJD agora. Se você é jovem no futebol, então não conhece nada e tal, se você não sabe, não conhece o STJD, vamos explicar pra vocês. Todo fim de campeonato da história do campeonato brasileiro, o STJD inventa história, tá? Histórico isso. E por quê? Não é, na minha cabeça, vamos pensar assim, que é ou na maldade, ou... Não, é porque eles são... Eu não vou utilizar a palavra que eu gostaria, porque são todos ali juízes e tal, não sei o que, não vou Certo, falar a palavra que eu tomar gostaria. cuidado com essa Exato. galera. Mas eles deveriam fazer o trabalho durante o ano todo, Uhum. na velocidade mais rápida, porque tem rodado o tempo todo. Certo. Eles não fazem isso. Sem As coisas vão deveria ser. as coisas vão se acumulando Perfeito. e eles ficam pressionados no fim do campeonato fazer tudo. De uma vez. Resolver trabalhar no final, né? Uhum. É por isso que no fim do ano, porque agora a gente tem uma cacetada de julgamento pra acontecer, certo? Então é assim, todo ano essa porra, tá? Todo ano há muito tempo. Tá? Fluminense e Portuguesa. Isso aí foi depois até e tal, Então. mas assim, mas tô falando... todo ano, Então, esses casos assim, jogador que tá 3 meses pra ser julgado, 2 meses pra ser julgado, isso acontece o tempo todo, o ano inteiro. Tá? Menos quando é o Dudu e a Leila. Que aí era Mas foi semana STJD? seguinte. Não sei se foi. Foi tudo. Foi tudo. Bom. Aí, e assim, só pra vocês entenderem algumas coisas, por exemplo, Porque eu quero a tua opinião sincera. Claro, todo cartão vermelho, tá? Todo cartão vermelho tem que ser julgado no STJD, tá? Então, assim, hoje você toma um cartão vermelho, você tá suspenso do jogo que você joga, que foi expulso, Normalmente. e no próximo vai para STJD para ver se ele vai fazer a denúncia para aumentar a pena. Se foi grave ou não. Você pega pelo menos um jogo. Pelo menos um de jogo. suspensão. Se você der um soco na cara de alguém, muito difícil vai pegar um jogo só. Vai pegar mais, certo? Se for agressão, não sei o quê. Aí, segundo amarelo, eu acho que segundo amarelo vermelho, não sei nem se vai, Eu sinceramente. acho que não. Se vermelho direto vai. E aí tem essas questões. A não ser que tenha algum problema Não, eu polêmico, acho que né? vai. Eu acho que vai Vai também? suspensão de qualquer jeito, Bom, não? de qualquer Não, jeito. cartão amarelo não, porque Nunca você cartão fez amarelo. Suspensão normal. duas infrações normais A e foi suspensão como se punido. fosse no Eu terceiro acho que é. cartão. O vermelho direto é porque é suspensão grave. Tipo assim, você fez Aham, alguma sim, coisa pra sim, ser sim. direto. Exato. E aí tem diversas outras coisas que cabem que não. punição. E aí, quanto mais coisa acontece durante o ano que eles precisam dar suas decisões, mais demora, mais enrola. E aí todo mundo tem essa impressão que eles resolvem entrar no... Tá bom. Fala logo, Bruno Henrique. Eu quero saber de tu, flamenguista. Bruno Henrique, era pra ter pegado o jogo de suspensão ou não? Chato, enrolando pra cacete. no fim do campeonato para mexer no campeonato. Eu não acho que é isso. É muito mais essa enrolação que... E aí, não é só o STJD, né? Qualquer coisa de justiça do Brasil é assim. Só que o STJD, como o campeonato acaba, ele meio que tem um prazo para Pra resolver acelerar. suas... Então a questão do Alan não foi pra tirar ele do jogo contra o Santos no meio da data FIFA, um jogo que a gente já tava completamente desfalcado. Foi porque eles têm muita coisa pra julgar. E eles enrolam tudo pro final do ano. Entendi. A justiça normal, irmão, vai embora. Anos os bagulho rolando. E aí, todo mundo sabe do que aconteceu lá. Foi em 2023 que o Bruno Henrique toma aquele cartão amarelo contra o Santos e ele falou para o irmão dele que ele iria tomar esse cartão amarelo. O irmão dele foi lá e apostou e tal. Tudo errado, não pode, a gente sabe disso e tal. Demorou tanto que o Santos caiu, subiu
E tá quase caindo de novo. Aí o cara foi julgado agora. Aí, o que aconteceu? Foi ser julgado. Aí é aquela coisa, demora. Aí tem advogado também, o Brasil tem direito à ampla defesa. Vai se defendendo, vai puxando recurso, vai fazendo. Todo clube, todo jogador, principalmente que tem dinheiro, iria fazer a mesma coisa, tá? Qualquer um. Na verdade, a gente vê isso acontecer o tempo todo. Os jogadores de futebol jogarem com o efeito suspensivo. Porque o Bruno Henrique foi suspenso e o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo para ele jogar até ter o julgamento final. O que é totalmente normal e acontece com tudo quanto é jogador o tempo todo, né? O efeito suspensivo por uma suspensão qualquer, que é um recurso que se usa aí infinito. E aí, por que? Aí o Bruno Henrique foi... Eu até agora tô na dúvida. Se ele foi absolvido, teve que pagar a multa... Então, um amigo falou que ele não foi absolvido. Não, ele foi desenquadrado foi dos dois condenado num artigo que a pena máxima é uma multa. artigos e foi punido por informação privilegiada. Ah, beleza. Porque o que aconteceu? Por que o Bruno Henrique não foi punido que nem... E só uma coisa, que a galera vai usar como argumento contra você isso, né? Ah, mas e os caras lá da Bet e Não, tal? é isso que eu vou falar agora. Eu vou falar desse cara agora. Por que ele não foi punido que nem os outros caras da Bet? Porque os outros caras da Bet, galera, foi bem diferente. Então, assim, muito cuidado, tá? Principalmente comentário de internet, de você acusar o jogador e tal de fazer coisas ao qual ele, de fato, não fez, tá? Você acusar o Bruno Henrique de estar em esquema de aposta não é o caso, tá? O que aconteceu foi que esses caras que foram punidos... Porque a palavra esquema é forte. Exatamente. Cuidado falar isso, tá? Inclusive teve jornalista pagando. Não, tudo bem, mas vamos lá. Vamos colocar então supostamente. A questão é a seguinte, o que é um esquema? O irmão dele perguntou para ele se ele tomaria o cartão, ele falou que tomaria, e aí o irmão dele é um esquema de apostas. Tá errado falar isso? Se tá errado, então desculpa. Na minha opinião, né, é supostamente um esquema de aposta, onde tem um cara que vai apostar e o outro que confirma aquela informação. Porque a questão é o seguinte, ficou provado até no jogo do Palmeiras, antes da data FIFA, que não tem como a gente ter certeza que o jogador vai tomar um cartão amarelo. Gustavo Gomes, por exemplo, era importante que ele tomasse um cartão amarelo, para ele ser suspenso, cumprir a suspensão contra o Santos, que ele está com a seleção, né, e voltar zerado. Ele não tomou. Entendeu? Então, eu poderia pegar 100 mil reais e apostar no Gustavo Gomes. Gustavo Gomes vai tomar amarelo. Porque é óbvio que ele vai tomar amarelo, pô. Ele ser suspenso contra... e tá suspenso e cumprir a suspensão durante a data FIFA. Certo? Certo. Qual que é a questão? Tem isso, toma coisa. Aí o cara vai lá e não toma. Outra coisa é se eu mando uma mensagem pro Gustavo Gomes, porque ele é meu amigo, porque ele é meu irmão, porque ele é meu padrinho, porque sei lá. Gustavo Gomes, e aí, mano? Vai tomar esse cartão aí? Ô, cara, vou sim. É diferente. Então, aí eu aposto 1 milhão. Entendeu? Foi o que aconteceu no caso do irmão do Bruno Henrique. Então vamos lá, gente. É muito passada de pano também pro Bruno Henrique, tá? Tô pedindo desculpa Sim, por isso. exatamente. Tem que fazer, tá? Os outros lá que foram punidos, inclusive, já estão jogando bola de novo, tá? E é bom Tem dizer isso aí? por que foi rápido. Por conta do movimento de poder ter sido em vários times do futebol brasileiro mas também, foi uma operação né? Polícia Federal. Ministério isso que eu tô Público, falando, exato. E esses caras são réus confessos. Eles confessaram ter recebido dinheiro para tomar uma ação deliberada num jogo por causa do esquema de aposta. Tipo assim, De organização criminosa. de organização criminosa. É muito diferente do que aconteceu com o Bruno Henrique, tá? Muito diferente do que aconteceu com o Bruno Henrique. E aí o que aconteceu? A nossa lei é que... Eu não sei dizer se é muito diferente para um tomar 2 anos, 1 ano, 2 anos de gancho e o outro ser 100 mil reais de multa. Eu não sei se é tão diferente para essa discrepância, tá? Ela tem 20 anos. Entendo que é diferente, mas não tão diferente, só isso. O Código da Justiça Brasileira Desportiva tem mais de 20 anos. E ela não foi atualizado. Então ela não tem nada ali. Isso foi o que os caras chegaram à conclusão. Se você ler, tem um inquérito lá, você pode ler. Eu li boas partes desse inquérito e escutei muito sobre esse caso. Não tem nada que consiga... Leu porra nenhuma. Enquadrar ele num negócio que aconteceu. Então, é porque eu vi o Thiago Live falando sobre isso e eu achei muito forte. E a minha opinião ela foi mudada muito sobre isso também, que existe a situação que é, primeiro, a lei ela fala sobre organização criminosa, ou tipo assim, você está beneficiando uma organização ou algum esquema em relação a uma atitude que desfavorece o seu time. O Bruno Henrique tem uma outra situação. O Flamengo fala para ele tomar o cartão. Sim. E isso modifica totalmente. Você está favorecendo, você é um pedido do clube, outro não é um pedido do clube.
Um é para uma organização criminosa, o outro não. Ele avisa terceiros, mas esses terceiros não são organizações criminosas. Eles são beneficiários. Sim. É diferente. Que também é errado. Claro. Mas, Não, eu vou chegar nisso aí. né, só pra- Não, então, o que acontece? Essa divisão é importante dizer. Uma das coisas que tem no STJD lá e que eles levam muito em consideração é o jogador ter feito e prejudicado o seu time. E o Flamengo, obviamente, o interesse do Flamengo é que o jogador não deixe de jogar bola, até porque a situação que a gente precisa dele, inclusive, o Flamengo se colocou... Não, ele não nos prejudicou. Tipo, o Flamengo falou, não, a gente teve problema nenhum, porque foi solicitado ele tomar o cartão. O que ele fez foi avisar... Então, aí entra uma outra coisa. Eu me lembro que o Valdívia foi punido pelo STJD por forçar o terceiro cartão amarelo e depois confessar isso. Ou seja, os caras estão confessando, que forçaram o terceiro cartão amarelo e nada tá acontecendo. Isso também é muito louco. Que ele ia tomar aquele cartão naquele momento, e o irmão dele foi lá e apostou. Agora, justamente a gente falou na época, tipo, era uma merreca pro Bruno Henrique, né? Tipo, 10 mil reais, entendeu? Era só ter pedido. Foi uma coisa ridícula o que o Bruno Henrique fez e sua família. E o que acontece? E aí eu acho que... E qual o problema disso aqui? Por que isso aqui esse precedente? Porque acontece essas coisas. Vira a parada... É um precedente perigoso, essa absolvição do Bruno Henrique. Porque realmente não tem... Pela letra da lei lá que eles têm, cara, eles não têm recurso para conseguir punir. Os advogados do Flamengo vêm e botaram, não tem, porque na nossa lei não tem como punir ele mais do que ele foi punido. Eu acho que o Bruno Henrique tinha que ser punido? Eu acho. Eu acho que ele não é a nossa opinião, não gente. é a nossa opinião, tá exato. a lei. O que eu acho, assim? E a gente tá vendo estourar essa merda lá na Turquia, agora tá um escândalo, Não, mas né? aí é um bagulho surreal. Não, aí é com hábito e tal. Aí o que acontece? Isso tem que partir dos clubes, isso tem que ser uma questão de educação dos clubes com seus jogadores, porque a gente sabe que o jogador vive num mundo muito aquém. Exatamente, piroquinha. E tem que ser educacional o bagulho. Fala, você é jogador de futebol, você não pode comentar absolutamente nada com ninguém, com porra nenhuma de nada disso. Nunca. O Bruno Henrique nunca poderia ter falado isso pro irmão dele. Nunca. E por quê? Mas aí a gente vive num mundo pós a questão das casas de aposta. E qual é a questão? O futebol brasileiro e a mídia brasileira de futebol hoje dependem muito das casas de aposta. O dinheiro que as bets colocam no futebol brasileiro é o que está fazendo a gente ter dinheiro... Cara, no Brasil. Não. Nem no futebol. Mas no futebol é muito grande. Ter esse dinheiro para contratar grandes jogadores, aumentar o nível do nosso futebol, não sei o quê... No mundo, né? No mundo, no futebol do mundo. Claro que no Brasil é mais predatório, porque as bets são, né, majoritárias E a nossa moeda vale um pouco. E os caras vêm com muito dinheiro. Mas é patrocinador de Champions, Então, é patrocinador de Premier League, é patrocinador de Copa. Exatamente. E aí, né, isso, né, prejudica... Porque, assim, quem está sendo lesado com esse esquema de aposta é a própria casa de aposta. Ela está perdendo dinheiro, né? Você faz um esquema para você ganhar dinheiro da casa de aposta. Então, assim, o caso do Bruno Henrique, eu acredito, dentro do Flamengo pelo menos, eu acredito para outros jogadores também, que não, pelo amor de Deus, né, os caras ganham milhões, tem uma carreira, para que se envolver com essas coisas? Entender que eles não podem abrir a boca para falar de nada disso. Nunca. Nunca. E eu acho que o Bruno Henrique deveria ser punido. Não, tá? gente, Não, é ninguém... óbvio. Ó, só pra Eu acho que é óbvio, que não... tem um pirulito aí no ouvido, porra. Ninguém tá falando que ele tá certo ou que foi certo a decisão. A gente tá falando o que a lei fala e o que foi aplicado. Exatamente. A gente não tá falando, eu estou apoiando. Ninguém tá apoiando nada. A E gente tá falando o que advogar acontece. é justamente achar a brecha dentro Exato. da E lei, outra né? coisa, Claro. sim, após... Mas se teve 3 juízes que votaram para o cara tomar até 1 ano de suspensão, teve 2 juízes votando para ele tomar 270 dias de suspensão, então era possível, dentro dessa lei aí que você está falando, era possível sim o entendimento dele ter tomado uma punição de verdade. Então, vamos lá, vocês estão sim passando um pano. De certa maneira, tá passando um pano, porque tá relativizando uma parada. Então, se teve juiz entendendo que ele poderia tomar 270 dias de punição, logo, dentro da lei, ele poderia ter tomado 270 dias de punição. Esse julgamento, precisamos mudar a Tem que lei. mudar o que tá escrito, óbvio. Descobrimos isso aí, né? Exatamente, tá. Porque ninguém sabia que tinha essa Porque porra. o que está escrito na legislação, ele deixa muito específico o de fato a ação que é você dar informações deliberadas e informações privilegiadas do que vai acontecer no Que jogo. foi 5-3. Sim, Não foi 8-0. Então, Sim. não é necessariamente só o fato de, como está descrito, né, você
receber dinheiro ou você estar numa quadrilha e tudo mais, mas você dar informações do que vai acontecer para as pessoas serem beneficiadas com isso, né? Não tá abrangente. Sim, porque assim, isso é uma coisa também, porque de fato, aí tô falando o que dá para, porque a questão do clube ser prejudicado pela ação do jogador é algo que tá lá no código e tal. E quando o Bruno Henrique toma o cartão amarelo, o Flamengo disse que não foi prejudicado, tá? Tipo, o Flamengo tava do lado dele total. Mas a questão de tomar o cartão amarelo, porque o Flamengo pediu para ele tomar. Mas pode ser interpretado que poderia prejudicar. Só que como foi a mão do Flamengo e foi confirmado pela porra do time... Não tem como o time ser prejudicado por algo que ele pediu para fazer. Então, assim, o negócio entra numa brecha jurídica, que esse é o trabalho dos advogados fazer. O nosso código da justiça, como que isso não foi atualizado depois da entrada da RBET? É surreal. Porque não tinha acontecido outro caso desse. Porque geralmente só acontece assim, né? O Vinícius de Faria... Mas aí que tá. Essa porra desses caras que faz lei é brincadeira. Os caras não trabalham nunca. Isso não acontece negócio. Então, mas é exatamente isso, porra. Que legisla, porra. Tá viajando. Porque legisla pra nossa vida, David Jones. Passa o ano inteiro. Vou até pausar, porque é o seguinte. É uma palhaçada, uma passação de pano do cacete. A verdade é essa. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, ajude a gente aí a crescer. Vamos chegar em 1.000 inscritos. Será 1.000 inscritos até o final do ano? Difícil, hein? Mas conto com a sua ajuda pra gente chegar. Cara, não falaram nada. Essa que é a verdade. Ó, gostei desse troféu do Palmeiras aqui atrás, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Não, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó, troféuzinho do Palmeiras aqui atrás. Gostei, hein? Gostei. Mas enfim, não, palhaçada. Estão passando pano, a verdade é essa, porque assim, não estamos explicando a lei, babá. Não tem essa. Teve gente que votou para ele tomar uma punição, então poderia sim ter tomado a punição. Vocês falaram, e não falaram o principal, que é, o cara tinha que ter tomado o jogo de suspensão. Sim, 100 mil reais não é nada. Enfim. Então, mas se você quiser ver a conclusão dessa conversa, que eu já não tive saco para ver, entre aqui no link da descrição e dê uma moral pro Flow. Não que eles precisam da minha moral, né? Mas enfim.